Bom dia, gente. E aí? Prontos para mais uma aulinha? Hoje nós vamos ver o que eu comentei com vocês na segunda, que teria um videozinho na quarta, falando sobre os ângulos, etc. A respeito, principalmente, dos minutos e dos segundos. Então, eu queria comentar com vocês a respeito, né, do nosso querido e conhecido aqui, né, transferidor, de certa forma. Esse aqui é um transferidor completo de 360 graus. E nesse transferidor aqui, eu coloquei ele de uma forma com que o zero ele ficasse para cima. Depois eu vou dar uma girada na tela e daí ele vai ficar no local normal em que a gente trabalha, mas eu vou mostrar ele primeiro com o zero para cima. Por quê? Porque nós trabalhamos no nosso querido e conhecido relógio com o zero em cima. A gente sabe que em cima, por exemplo, nós temos 12 horas, certo? Então, 12 horas, nesse caso, seria o valor de zero, o valor das 3 horas seria 90, o valor das 6 horas seria 180, e o valor, por fim, das 9 horas seria o valor de 270. Ok? Então, é baseado nisso que muitas vezes nós montamos o nosso relógio baseado nesses graus, tá? Então eu vou escrever até aqui em cima, ó. Na verdade não vou colocar bem em cima. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho mais embaixo. Então aqui seria 12, tá? 12 horas. Aqui seria 3 horas. Aqui embaixo seria então 6 horas no 180 e o 90 aqui, ou 270 no caso, né, seria 9 horas. Ok? O que isso serve pra gente? Bom, o relógio ele foi montado através, né, da rotação dos ângulos que o Sol fazia na sombra. E daí era colocado de certa forma, feitos os relógios de Sol, baseado nos ângulos. Então foi daí que surgiu. E daí que a gente vê os outros nomes que apareceram. Porque quando eu escrevo um ângulo, por exemplo, se eu escrevo aqui o valor de, por exemplo, 30, tá? Então 30 que está aqui. O 30 graus, por exemplo, a gente escreve como 30, faz uma bolinha, 30 graus. Mas a gente sabe que existem os outros, né, ponteiros. Então, digamos que eu tenho um ponteiro que aponte ali para o 30 graus, que seria, quem sabe, a hora. E como que eu saberia qual que é o minuto, o segundo? Porque a gente tem a hora, os minutos e os segundos. Nós temos sempre 3 ponteiros. Como que a gente sabe montar isso através? Bom, eles daí montaram os horários fazendo uma divisão, já que são 360 graus, se a gente divide por 12 horas, 360 dividido por 12 dá 30. Então, a cada 30, nós temos o que a gente tem, que são os números das horas. Então, aqui seria o nosso valor de 1, aqui nós teríamos, então, no 60 o valor de 2, e a cada 30 a gente ia achando isso aí. Daí, no 120, aqui, daí depois no 150 aqui, o 180, né, é o próprio. Daí a gente vem para o 210, 240, todos da tabuada do 3, se tu for pegando. Aí vai para 300, lá em cima, e depois para 330. Aí fecha depois o zero. Ok? Então, 2, 3 aqui, daí vem o 4, 5, 7. Opa, esse tracinho do 7 ficou meio estranho. Pronto, melhorou. O 8, 9 já vimos. Aqui seria o 10.
e o 11. Então eles montaram mais ou menos as horas nesse formato para a gente poder trabalhar de 30 em 30, já que eram 12 horas, ou 24. Existem até alguns protótipos de relógio que vão até o 24, mas praticamente ninguém usa, porque o horário ficou mais ou menos assim. A gente coloca AM e PM, que é o horário da manhã e da noite, e, né, fica tranquilo. Então, como é que eu demonstro isso através aqui na régua? Vocês percebem que tem um monte de fiozinhos aqui pequenininhos, cada um deles, né, vai representar um pedacinho que fica dentro. Então, dentro de cada ângulo, quer dizer então que um ângulo, certo? Ele vai ter um certo valor. Por quê? Porque um ângulo aqui, ele vai representar uma certa quantidade. E aí que entra as transformações. As transformações de medida que nós temos. Um ângulo é sempre igual a 60 minutos. Ok? Então, um ângulo equivale a 60 minutos. Se ele equivale a 60 minutos, a gente coloca um tracinho aqui. E se a gente pegar 1 minuto, vocês sabem muito bem, né, que 1 minuto equivale a quantos segundos? A 60 segundos. Então, nós temos alguns valores que teremos que transformar através da regra de 3. Alguns já devem estar pensando, né, na formato que eu já fui escrevendo. Da mesma forma com que a gente transformava o tempo lá atrás, de hora para minuto, minuto para segundo, a gente faz a mesma coisa através aqui. A gente pode multiplicar ou dividir por 60, seja o grau pro minuto, quanto o minuto pro segundo, ou vice-versa, né? Se a gente tiver que fazer o processo contrário, daí seria uma divisão. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, 30 graus, 23 minutos e só isso, não colocar segundos, quer dizer então que eu tenho 30 graus, 23 minutos, ele vai ficar num valor de 23 dentro do 30 e antes de chegar no 31. Certo? Então ele ficaria bem, deixa eu colocar de uma cor diferente aqui. Ele seria um valorzinho bem dentro aqui, ó, do ladinho do 30. Certo? Aqui que eu estou colocando em laranja. Praticamente não dá pra ver ali, né? Mas se vocês olharem ali no 30, desenho um pouquinho laranja, vai dar pra perceber. Porque é uma pequena partezinha dentro dele. Tá? Então são várias coisas que geralmente na matemática do ensino fundamental a gente não utiliza tanto, porque é uma precisão que a gente vai precisar por exemplo, no estudo de química. Por exemplo, eu vou precisar, quem sabe, de um ângulo correto. Porque vocês sabem, por exemplo, as moléculas, os químicos, eles gostam de falar bastante disso, que a molécula de água, por exemplo, seria uma molécula de H2O, certo? Então é H2O. Sendo uma molécula de H2O, ela faz o seguinte, ela tem uma ligação que ela faz um certo ângulo, a molécula em si. Ela pega o oxigênio, ela se liga no H, no hidrogênio, exatamente no ângulo. Dizem os químicos que a água só tem as propriedades que ela tem, que ela serve, por exemplo, ela é encontrada no estado líquido, em boa parte do planeta, né? Ela também consegue ter várias e várias propriedades que são estudadas lá no sexto ano, né? Eu ensinei para vocês, para quem era meu aluno de ciências lá no sexto ano, que são que ela pode manter o seu formato, sempre mudando de objeto no estado líquido. Ela também não pode ser comprimida, entre outras coisas. Ela tem pouca elasticidade, né? Ela tem pressão, várias outras coisas, elas são relacionadas ao ângulo
que tem isso aqui. Então, o ângulo é extremamente importante para as ligações químicas, que vai ser estudado mais para frente. Quem sabe até para quem quiser fazer faculdade, tanto quanto na biologia, né? Porque a biologia vai estudar também as ligações entre os átomos, etc. Que seria isso aqui, por exemplo, mas inserido mais na parte bios, né? Na parte da vida. Então, os ângulos, gente, são necessários que tenham sempre uma precisão muito grande. Então, física, química serão matérias que utilizarão bastante isso. Então, matemática não chega a ser tanto para vocês, e nem a gente fala muito isso. Mas é ensinado como se faz os cálculos de mais, menos, até mesmo para quem faz curso de desenho, design, entre outros tipos de carreiras que precisa de desenho, os ângulos acabam às vezes sendo importantes para poder montar e fazer os valores darem certinho, né, como a gente quer. Fazer aqueles mosaicos que são bonitos, né, que a gente vê aí várias vezes, seria mais ou menos nessa ideia, ok? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, não é muito. Quer dizer então que 1 grau é 60 minutos, 1 minuto é 60 segundos, e caso tu tenha que fazer algum cálculo de transformação, tu precisaria pegar então e transformar. 1 grau equivale a 60 minutos, 1 minuto é 60 segundos. Faria uma regra de 3 com isso, que vocês já devem ter aprendido, tá? E daí tá tudo certinho se tu fizer nesse formato, ok? Então a única coisa que você tem que saber nova hoje é que 1 minuto é 60 segundos e 1 grau é 60 minutos. Para que isso? É porque eu coloquei para vocês alguns exercícios, né, que utilizam isso. Que tem lá, quantos... não vou lembrar agora exatamente, mas qual que é o complemento de... por exemplo, 30 graus, 23 minutos, qual que é o complemento dele? Então, quanto que seria o valor? Bom, tem que fechar 90 graus, né? Para fechar 90 graus, faltariam aproximadamente 60 graus, só que alguns minutos. Então, quanto que fecharia? Eu preciso que minutos tenha 60. Então, os minutos eu tenho que sempre fechar 60, gente. Então, é diferente de fechar. Por quê? Lembra, 1 grau é exatamente igual a 60 minutos. Portanto, se eu estou falando de graus, 30 graus e 23 minutos, primeiro eu começo com os graus. Bom, eu vou ter que fazer uma conta, então, de subtração. Então, ficaria mais ou menos o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Então, a gente pega aqui e escreve 90 graus. A gente sabe que tem 0 minutos. Eu vou colocar um 00 minutos, só para poder fazer a subtração. Como é que ficaria essa subtração, então? Menos 30 graus e 23 minutos, certo? Só que para poder fazer esse cálculo, gente, ficaria meio complicado, né? Por quê? Por que fica complicado? Porque eu preciso pedir emprestado. Então, quando eu pego emprestado aqui do 90, né, eu vou ter que tirar daqui 9, ele vai ficar 8. Daí se aqui ficaria 10, só que ele tem que emprestar, então ele fica 9. Então fica 89, né? E esse aqui emprestou então 1 grau para cá. Só que 1 grau não seria 10, porque aqui seria então 60. Então esse número aqui, ele viraria 6. Certo? Só que como ele tem que emprestar, nesse caso, ele vai ter que virar então 5. E esse aqui vai ter que virar então os 10. Tá? Ele fecha os 10 que precisaria para poder continuar o cálculo. Então, falta 7 para poder fechar 10. Dos 5, faltaria exatamente 3. Até porque, ó, 23 mais 37 dá 60. Dá 60 certinho, então tem que dar 60. Tá? Então, 37 são os minutos. E se a gente fizer o cálculo aqui dos graus, vai ser 9 menos 0 é 9.
E 8 menos 3 é 5, ou seja, ao invés de ser 60 graus, já que a gente tem alguns minutos, seria 59 graus e 37 minutos. Então a gente sempre vai ter que pensar que isso aqui vai ser sempre envolvido no 60 graus. Tá? Então, nos 60 graus não, desculpa, nos 60 minutos. Então, trabalhando com minutos e segundos, para fazer uma subtração, a gente vai ter que pensar assim, tá? Usando 60. E a gente pode fazer daí o complemento, suplemento, sempre utilizando os minutos e segundos, ok? Mesma coisa com as frações, mas nas frações daí eu vou estar explicando mais na live, porque daí é dúvida mais corriqueira. Isso aqui seria o conteúdo novo que vocês têm que compreender, tá? Que seria minutos e segundos, beleza? É isso então por hoje, um grande abraço para vocês, tenham um ótimo dia, uma boa aula. É isso, falou, é nóis, fui!